Qual é o melhor time que você já viu? Bom, isso depende muito de quando você nasceu. Aqueles que nasceram nos anos 90 até o começo dos anos 2000 provavelmente vão falar do lendário Barcelona do Guardiola. O dos anos 80 pode citar até mesmo times nacionais, como o Palmeiras da Parmalat, por exemplo. Mas e quem nasce nos anos 2005 pra frente? Quem ele citou como o melhor time que já viram jogar? Na verdade, não é nenhum grande questionamento que fazer. Quase unanimamente, o melhor time que essa galera vai falar vai ser o Barcelona da MSN. Inclusive, é o que eu diria. Realmente, a magia daquele time era incomparável. Eu mesmo, como nasci em 2005, posso dizer que tive o privilégio de ver aquele time jogar. É engraçado pensar que no mesmo momento que o time definitivo da nossa década de geração estava acontecendo, também estava rolando a construção de um time que muitas vezes é esquecido nos debates maiores, não só da década, como de todos os tempos. Um time com nada mais, nada menos que 3 futuros bolas de ouro. Um time que conquistou 3 Champions League seguidas. Esse é o Real Madrid de Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo. O Real Madrid de 15 e 18. Eu queria voltar no ponto que destaquei antes, porque acho que a gente não percebe o quão raro é 3 bolas de ouro jogarem juntos ao mesmo tempo. Então eu fui atrás para saber quão exatamente raro é isso. Fiz uma pesquisa para ver quantas vezes 2 ou mais ganhadores do prêmio se juntaram, e fiz esse gráfico para demonstrar isso. Em toda a história do futebol, apenas 18 vezes um bola de ouro estava no mesmo time que alguém que já ganhou ou iria vir a ganhar o prêmio. E se colocarmos um mínimo de 15 jogos juntos, o número cai para 16, e muda drasticamente a lista. No gráfico, quanto mais para cima o time estiver, mais jogadores bola de ouro estiveram juntos. E quanto mais pro lado, mais tempo ficando juntos. O único time com mais de 3 bolas de ouro ao mesmo tempo da história foi o Real Madrid de 2004-05, que conseguiu reunir Zidane, Ronaldo Fenômeno, Michael Owen e Luis Figo. E o time que conseguiu manter mais bolas de ouro por mais tempo foi o Manchester United de 1963 a 73, que manteve por 10 anos. Bom, mas vamos direto ao ponto. Como pode ver, apenas 5 vezes na história, 3 jogadores que ganharam a bola de ouro jogaram mais de 15 jogos juntos, por um clube. E é bom ressaltar que o Real Madrid manteve os 3 juntos por 6 anos, feito ultrapassado somente pelo absurdo Manchester United de George Best, Bob Charlton e Dennis Law. Mais perto desse trio do Real Madrid é outro trio que também é do Real Madrid e também possui Benzema e o CR7, mas dessa vez, em vez do Modric, é o Kaká, que temos que concordar que não estava nas melhores fases no Real Madrid. Olha, eu sou contra julgar a grandeza de um jogador ou limitar ele a somente se ganhou ou não a bola de ouro, mas não dá pra falar que não é impressionante esse feito do Madrid. A qualidade do Real dessa época não fica só nos 3 jogadores que ganharam a bola de ouro. Ainda temos jogadores como Navas, sem dúvidas o maior jogador da América Central da história, Varane, Toni Kroos e Sérgio Ramos, 3 campeões do mundo sendo titulares, e o espanhol por muitos considerado um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Marcelo, discutivelmente o melhor lateral esquerdo da história. Casemiro, um dos melhores volantes da sua geração. Bale, que o pensamento comum era de que seria a referência técnica do Real Madrid depois da saída do Cristiano. Entre outros jogadores importantes que participaram dos títulos também, como Carvajal, James Rodrigues, Isco, entre outros. Isso tudo sem contar que simplesmente Zinedine Zidane era o técnico dessa galera toda. Inclusive, acho que seu papel nesses títulos muitas vezes é subestimado. E eu mesmo, na época, como hater do Real Madrid, ficava pensando comigo mesmo, como ele era superestimado, e que não faria diferença se fosse qualquer outro técnico, e que ele era ruim, e blá blá blá, o Barça perdeu o título de novo. É óbvio que ele não era da prateleira de Ancelotti, Guardiola ou Klopp, mas eu arriscaria que o Real Madrid não ia ganhar 3 sem ele. No vestiário com tantas personalidades fortes e jogadores importantíssimos para a história do futebol que nem era aquele time, era necessário alguém que pudesse chegar neles e falar pros caras correr, e os jogadores não ficassem olhando pra ele como: quem é você, irmão? Eu sou o Cristiano Ronaldo, eu faço o que eu quiser. Precisava alguém que fosse da prateleira deles. Então eu concordo que Zidane pode até não ser um dos melhores técnicos que já vimos, mas a sua administração de elenco foi muito importante para aquele Real Madrid. Olha, não me entenda mal, não tô dizendo que o Real Madrid do tricampeonato é um coitado, e que ninguém olha pra ele, que falam que eram ruins e coisas do tipo. Acho que ainda não vi ninguém cometendo esse crime do futebol ao dizer que eles eram ruins ou algo assim. Mas acho que temos muita má vontade e omitimos sobre ele. Não é muito sobre ficar o dia inteiro na internet falando mal sobre eles, sim muito dificilmente ver alguém comentando sobre como eles eram. Como eu vejo, por exemplo, falarem do Barcelona do Guardiola ou do próprio MSN. E pra mim isso tem alguns motivos. Eu também não sou louco de ignorar algumas questões que levaram aqueles títulos da Champions para Madrid. Em 16 e 17 teve aquele escândalo, um dos jogos com a arbitragem mais questionáveis, que foi o confronto entre Real e Bayern. Gente, alguém consegue explicar o que foi aquilo? Em 17 e 18 tivemos a final entre Liverpool e Real, onde o Sérgio Ramos basicamente tirou o Salah do jogo, o jogador que estava sendo cotado para ganhar a bola de ouro. E ganharia se vencesse a Champions de fato, lesionando ele, lesão essa que tirou o egípcio da Copa.
O goleiro do Liverpool também estava inspirado em dar aquele título para Real, e sem contar os lances duvidosos que tiveram naquele campeonato para os espanhóis. Isso acaba estragando um pouco a imagem e legitimidade do título. Temos que combinar que o Real Madrid é um time bem desgostável, em quesito de jogadores mesmo. Benzema é um cara que no mínimo tem um caráter duvidoso, Sérgio Ramos não vou nem falar, já disse bastante no tópico anterior, e o Cristiano é uma figura bem divisível em relação à sua personalidade, mas quase sempre caía pro lado negativo, por uma questão muito simples que para mim é o ponto principal de por que omitimos o Real Madrid do tricampeonato. Bom, antes de citar esse tópico, eu queria dizer que eu estou vendo tudo isso numa perspectiva brasileira, de uma pessoa que acompanhou, viveu, comentou todo o futebol no Brasil. Então não sei como é lá na Espanha, lá na Alemanha, lá na França, mas aqui no Brasil eu sei que quem gosta de futebol, eu acredito que em sua grande maioria preferia ver o Barcelona jogar, por conta do Neymar, ser de fato um time encantador e mágico de se ver, e lógico, Lionel Messi. O Real Madrid, por outro lado, era o rival do Barcelona, então lógico que as pessoas acabavam indo contra o time de Madrid. E quem preferia o Messi ia contra o Cristiano. Toda essa divisão entre o Real e o Barcelona fez com que tudo que o Real fizesse fosse diminuído. Um exemplo claro disso é que a Champions de 2016-17 é muito mais lembrada pela Lária montada do que pelo bi da Champions seguido do Real Madrid. O que na verdade talvez até seja justo, já que o Real já está com 14 Champions e a virada do Barcelona entra como forte candidato para um dos melhores jogos da história. Mas isso é papo para outro dia. Quando o Real e o Barcelona se encontravam, o Barcelona quase sempre se dava melhor, e são inúmeros os jogos em que o Barça do MSN ativamente humilhava o Real Madrid. Enfim, o Real Madrid era o coringa pro Batman do MSN, o que influenciava muito a opinião pública contra o Madrid aqui no Brasil. O Real Madrid não é aquele time que eu vou referenciar para quando meu time estiver perdendo para um time qualquer. Meu Deus, o Avaí quando eu jogo contra o Palmeiras parece o Real do Tri da Champions, que é isso? Não é o melhor time que eu já vi jogar, inclusive torci contra. Mas quando eu olho pra trás, na verdade eu percebo que eu deveria aproveitar mais esse time, com tantos craques e jogadores históricos, em vez de ficar nessa birrinha de rivalidade. Não é como se eu torcesse pelo Barcelona, eu só tive uma preferência e logo comprei a má vontade com o Real. Mas tudo volta pra por que eu tive a vontade de fazer esse vídeo. Vi esse tweet da Boomer Images do Twitter, perguntando qual arrependimento eu tive de não acompanhar mais no futebol. Foi aí que eu percebi, caramba, eu parei de acompanhar a história por birrinha. E hoje tem esse arrependimento. O que queria dizer é, curta esporte, se não for rival do seu time, não tem pra que ter má vontade. Bom, a gente tá no meio de uma nova safra, o fim de uma era, as pessoas como Messi, Neymar, Cristiano, elas não vão estar aí pra sempre. Então vamos só curtir e vamos torcer pra nova ser tão boa quanto foi essa.